Vamos lá então, porque a gente já comentou aqui sobre a homenagem do mês, né, em função aí da comunidade LGBTQIAPN+. Ontem a gente conversou aqui sobre o assunto, estamos com um mês em homenagem, mostramos uma bandeira lindíssima colocada lá no Distrito Federal, em Brasília. Estou recebendo aqui meu querido amigo Douglas Barcelos. Douglas, que momento, primeira vez na bancada, dividindo o Douglas, que está fazendo aí um trabalho sobre a cultura muito bacana nas redes sociais, acabei de postar lá também no meu perfil no Instagram. Seja muito bem-vindo, meu querido Douglas. Obrigado, Cláudio. Então, Cláudio, é uma sigla bem grande, pois é. Mas é muito necessário a gente trazer essa representatividade de identidade de gênero, né? A gente expandir, mostrar para as pessoas que o mundo é realmente diverso e garantir direito para essas pessoas. Porque ser heterossexual é uma identidade de gênero. E tu tem uma série de direitos que nós, pessoas, eu sou uma pessoa LGBTQIAPN+, é uma sigla bem... Às vezes eu mesmo me atrapalho para falar. Então, mas é porque é para abranger justamente toda a diversidade. Mas, assim, é muito importante porque são direitos que são garantidos para a gente viver numa sociedade de uma forma humanizada. Eu, por exemplo, eu casei, eu tive um relacionamento, eu casei no papel. Um direito que jamais eu tinha imaginado. Eu conquistei há pouco tempo, mas é uma felicidade, a gente se sente mais incluso. E tem muitas pessoas que falam assim, para que uma sigla tão grande? Não é fácil dizer só humanos. Mas a gente não tem humanidade, querendo ou não, porque a gente vive num país, querendo ou não, o Brasil tem muitos direitos, é um dos países que mais garantem direitos para a população, mas é um dos países que mais matam por crimes de ódio. Nós estamos nos primeiros lugares de países que mais matam pessoas trans, pessoas gays. Então, não tem humanidade nisso, entende? Humanidade... Apesar dos direitos. Exato. E que nem sempre não são cumpridos. Daqui a pouquinho a gente vai ver se a gente tem contato com o advogado Diego Cândido. Ele vai entrar em alguns minutos, Diego Cândido, que é advogado, né, que é um ativista aí dos direitos, que muitas vezes, como o Douglas está falando, não são cumpridos, né? A gente não pode deixar de falar no preconceito. Você falou uma palavra ódio, né? Eu já acompanho como jornalista há muito tempo, já vi, inclusive, espancamentos, situações que levam até a morte, né? Um ódio, eu estava conversando ontem com pessoas aqui a respeito, né? Eu acho que incomoda de uma maneira que a pessoa não consegue conviver em paz com aquilo ali, né? Não pode ver dois homens andando de mãos dadas, ou duas mulheres andando de mãos dadas, ou uma pessoa trans e tal, que tem que fazer uma piadinha, que tem que fazer algum ato de implicância, né? Tem uma questão também, eu acho que é muito cultural. A gente vem de uma sociedade, de um crescente machista que vem de muitos anos. O advento da internet acaba sendo benéfico para nós, de as pessoas estudarem, aprenderem. E eu vou usar eu como um exemplo. Quando eu me assumi, eu tinha 17 anos. E foi uma situação, não necessariamente eu me assumi, foi mais ou menos empurrado para fora do armário, digamos assim, porque minha mãe tinha dúvidas, meu pai também tinha dúvida, mas foi uma situação mais traumática. Só que depois desse ato inicial, desse choque inicial, eles foram atrás de entender, eles foram aprendendo. E hoje em dia, a minha mãe é uma pessoa com uma cabeça extremamente aberta, meu pai é uma pessoa com a cabeça extremamente aberta. E às vezes as pessoas precisam ter exemplos à sua volta para elas aprenderem a lidar com a diversidade. Porque tu fica sempre naquele teu círculo de amizades heterossexuais, aí vira as piadinhas machistas, as piadinhas homofóbicas, transfóbicas. Porque às vezes tu não tem pessoas ali na tua volta para te aprender. Eu acho que qualquer tipo de discurso de ódio é ridículo, é desnecessário, mas a gente precisa também de exemplos para as pessoas aprenderem. E eu vivi disso. A sociedade, ela está mutando, ela está evoluindo, ela é um organismo vivo, assim como a língua portuguesa, quando se fala dos termos, enfim, neutros. E a gente precisa realmente aprender, a gente precisa falar. Eu tento combater o ódio com amor. Eu tento combater a discriminação com informação. É uma das formas que eu posso
lutar em prol da minha comunidade. E o Douglas também estava contando, eu falei no início aqui da nossa entrevista, que vai fazer uma coluna especial hoje sobre o dia, né? Tu pode adiantar um pouquinho o que vai ter nessa coluna aí, Douglas? Então, a coluna é basicamente ensinar para a galera que está em casa o que são cada uma das siglas e trazer exemplificações também das necessidades e o porquê a data de hoje ela foi criada, né? Porque é uma data representando o dia da revolta de Stonewall em Nova York, que foi o que mudou, foi o que virou a chave de não, a gente precisa de direitos, a gente precisa ser reconhecido como humanidade, como humanos, como seres, a gente trabalha, a gente paga imposto, a gente vive como qualquer outra pessoa, a gente é cobrado da mesma forma da sociedade, então a gente tem que ser tratado da mesma forma. E é isso que eu trago para a coluna hoje, as explicações bem detalhadinhas de que é cada sigla, cada letra da nossa sigla, para vocês entenderem direitinho e vocês, na hora de lidarem com essas pessoas, enfim, com essas identidades de gênero, não cometerem nenhuma gafe. Maravilha! Douglas Barcelos, falando em direitos, Douglas, a coluna está no site da Masper TV, né? Vai entrar às 2h da tarde. Às 2h da tarde, daqui a pouquinho vai lá estar no lá site. Na capa do site. Na capa do site da Masper TV. Falando em direitos, deixa eu convidar para o nosso bate-papo também, meu querido amigo Diego Cândido, doutor Diego Cândido, advogado aí, simpatizante, lutador aí pelos direitos que a gente estava comentando antes, que muitas vezes não são cumpridos, mas tem o doutor Diego Cândido aqui para ajudar a gente. Doutor Diego, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Douglas e toda a equipe aí da Masper TV. Recebam meu abraço afetuoso nesse dia do orgulho LGBTQIA+. E essa pauta é sobre amor, como eu estava falando hoje pela manhã numa palestra que ministrei. Precisamos falar de amor, de respeito, de empatia, né? Nós queremos trazer o lado positivo dessa pauta, porque é tão reverberado, nós vemos tantas notícias, né, falando de violência, de baixa escolaridade das pessoas trans, sempre temos muitas notícias ruins permeando a nossa pauta, e hoje é um dia de celebração, é um dia de amor, é um dia de orgulho. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Doutor Diego, que bacana, a gente que agradece a participação. Vamos falar um pouco aí sobre a questão dos direitos também, né? O Rio Grande do Sul tem uma questão muito de vanguarda, independente de serem cumpridos ou não, e a gente está aqui para fazer com que sejam cumpridos, mas tem esses direitos sim. O Douglas começou comentando aqui na entrevista que foi casado, né? Um avanço muito bacana aqui, que o Rio Grande do Sul é de vanguarda, né? Então, o doutor Diego também já me falou sobre locais especiais para atendimento que existem na capital. Agora a gente teve a situação das enchentes, mas eu já pergunto como é que está essa situação, né? Agora em meio aí de 2024, nesse atendimento público a esse público que muitas vezes precisa, né? Com perdão do trocadilho. Verdade, Cláudio. Nós temos muitos direitos, né, conquistados. Infelizmente ainda, e eu sempre trago essa realidade, é importante nós pontuarmos, nós não temos nenhuma legislação ainda que ampare, né, a comunidade LGBTQIA+. E esses direitos, eles são todos conquistados via Poder Judiciário ou por meio de decretos do Poder Executivo. Por quê? Nós temos uma ausência, uma omissão do legislador, né, no sentido, então, de promulgar leis, editar leis no sentido de proteção da comunidade LGBTQIA+. Mas sim, temos muitos direitos conquistados e nós precisamos enaltecê-los, né, na data de hoje, principalmente porque são esses os direitos que nos dão a possibilidade de existirmos, né, e alcançarmos aquela dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental que rege toda essa nossa pauta humanitária. Então nós temos que pensar que o casamento, sim, ele está hoje previsto na nossa legislação brasileira desde 2013, né, mas ele está autorizado por uma resolução lá do Conselho Nacional de Justiça que diz que é possível, né, o casamento homoafetivo no Brasil. Portanto, mas ele não está, né, previsto na legislação, embora todos os direitos ali do casamento heteronormativo, eles migram, né, por consequência, para o casamento homoafetivo. E assim como os direitos na área da saúde. Nós temos vários direitos que foram conquistados, né, por meio de processos judiciais e que hoje estão em plena vigência. Mas nós sempre temos que pensar o seguinte:
a ausência de leis nos traz a insegurança, né, jurídica, e isso traz uma vulnerabilidade. Portanto, nós, advogados, movimento social, né, eu enquanto ONG Igualdade também, nós precisamos sempre estarmos na vigília, uma constante vigília, porque qualquer violação, qualquer tentativa de ataque a esses direitos, se precisa, né, mover uma ação judicial para reverter ou reparar eventual situação aí que tenha causado um dano. Mas nós precisamos também pensar, Cláudio, que a criminalização da LGBTfobia no Brasil, né, desde 2019, então nós temos aí 5 anos dessa criminalização que está aí em pleno vigor. Nós temos as delegacias do combate à intolerância ou delegacias da diversidade. Então eu deixo aqui, inclusive, para os nossos ouvintes, um apelo, né, que deve ser denunciada, deve ser levado ao conhecimento da autoridade policial qualquer conduta LGBTfóbica, né, para que sejam punidos os agressores. Então, nós temos que pensar sempre nessa situação em que uma vítima foi, né, ali vítima de uma situação de LGBTfobia, muitas vezes essa vítima ela não tem a voz ativa, ela não tem forças para fazer a denúncia. Então nós, todos, né, empoderados dessa informação, e daí a importância da educação, nós todos temos o dever, né, de fazer essa denúncia. Então nós seremos a voz dessa vítima que está calada ou que foi silenciada em razão dessa violência. Então nós precisamos sim falar sobre isso, levar informação à sociedade para que todos tenham, né, condições de ajudar, porque ninguém está livre de encontrar um parente, um familiar seu, um amigo, um colega de trabalho que esteja passando por uma situação, né, de LGBTfobia ou de racismo, e mesmo que então nós não estejamos vulneráveis ou passemos por isso, nós precisamos dar voz a essas vítimas. Então é muito importante que a sociedade saiba desses direitos e dessa possibilidade, né, que há hoje de criminalizar essas condutas e do dever, que eu acredito que seja um dever nosso, de todo cidadão, denunciar e ajudar essas pessoas, essas vítimas, não é? Muito bem, doutor Diego. Só para a gente seguir aqui, é um assunto que dava para conversar, dava um programa inteiro só para falar no assunto, né? Não é só nesse dia, a gente tem que lembrar dessas questões que o doutor Diego trouxe todos os dias, mas eu vou em especial pedir para o Douglas aqui, doutor Diego, falar. O Douglas falou ali quando ele se revelou ali com 17 anos. Muita gente sofre angústia, né? Sofre calado, sofre porque tem a tendência, e aí como a gente falou, questão social, questão familiar, medo, né? E às vezes isso acaba causando problemas até mentais da pessoa ficar levando aquilo ali e não poder levar a vida que ela gostaria de levar pela orientação sexual dela, né? Um recado, Douglas, para o pessoal que está aí, né? Que está sofrendo, que está se sentindo sozinho, né? O que tu poderia dizer para essa turma aí? Eu vou usar um exemplo que eu acho que facilita. Eu moro no Bonfim e é um bairro que é uma mente super aberta. Eu ando nas ruas do Bonfim, eu vejo jovens de mão dada, eu vejo a galera, eu tô emocionado. Sim, porque a gente enxerga a evolução do mundo e isso é muito bom. Porque eu vejo as pessoas de mãos dadas na rua, eu vejo as pessoas se beijando, trocando carinho. E eu vejo o quanto eu sofri no passado. O mundo está mais aberto, a cabeça das pessoas está mais aberta. Então, se você tem condições de ser você mesmo, seja acima de qualquer coisa. Tem coisas que eu lido até hoje, com terapia, enfim, conversando, lidando com o mundo, porque eu passei por um período, eu tenho 36 anos, eu vim de uma época que ainda era muito complicado. Obviamente, não era tão complicado como a galera hoje em dia, que tem 80, 90, que sofreu absurdamente mais. Mas vocês, jovens, vocês têm capacidade, vocês têm condições, vocês têm a internet, tem pessoas, tem locais em Porto Alegre, tem bairros que abraçam, tem comunidades. Sejam vocês. É muito importante a gente ser feliz, a gente se sentir quisto, a gente tem liberdade de andar de mão dadas na rua, de trocar um beijo, trocar um carinho, de a gente usar o que a gente quiser de roupa, ouvir o que a gente quiser, usar um brinco, pintar o cabelo. Sejamos nós mesmos. Maravilha, Douglas. Doutor Diego, para a gente concluir, né? A gente está falando, como o doutor Diego falou no início, estamos falando aqui de amor, né, doutor Diego?
Isso mesmo, Cláudio e Douglas também. Eu acho muito importante isso que o Douglas trouxe, porque é isso, é exatamente isso. A pessoa ela precisa ser quem ela é e quem ela quer ser. Mas para isso, às vezes, é necessário uma rede de apoio. Então, nós não podemos esquecer também que o acolhimento psicológico é muito importante, porque a população LGBTQIA+, que está em situação assim de vulnerabilidade, em razão até, né, da própria existência, eu digo, a própria existência a coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, isso é muito importante ter um acompanhamento psicológico, procure ajuda, porque isso é possível sim. Com acompanhamento, com terapia, a pessoa consegue externar as suas vontades e consegue criar, né, trazer para fora os seus desejos, as suas vontades. Isso é muito importante. Então, isso que o Douglas trouxe, realmente, a pessoa, às vezes, ela precisa, né, se socorrer a uma terapia, uma ajuda, e está tudo certo, e é necessário mesmo, até porque temos que fazer um alerta, né, Cláudio? As pessoas que não buscam o auxílio, não buscam o apoio, elas podem se cair numa depressão, e isso pode levar ao suicídio, que infelizmente é uma realidade que atinge principalmente a população de travestis e transexuais. Então fica também um alerta que eu acho que a rede de apoio é o fundamental, né? Nós precisamos sim do advogado, mas precisa também do psicólogo, precisa do assistente social que vai encaminhar um benefício, porventura. Então sempre é muito importante nós pensarmos, né, nessa rede interligada, né, em prol da comunidade. Isso é o mais importante aqui que eu deixo o registro. Agradecendo mais uma vez a participação. Obrigado, doutor Diego, sempre, tá bom? Estamos juntos aí, tá? Que todos os dias a gente tem essa dose de amor aí para todos, tá bom? Isso aí, meu abraço aí para vocês e um ótimo dia do orgulho para nós todos. Obrigado para nós todos, obrigado, amém. Valeu, que bacana, né, Douglas? Eu chego a ficar até emocionado aí, porque é muito bacana mesmo, a gente tá falando de amor e mudando essa realidade de pouquinho em pouquinho todos os dias, né, Douglas? É isso daí, a gente precisa de um mundo mais unido, mais envolto de amor, e para a gente conseguir realmente viver na sociedade que todo mundo merece, uma sociedade de alegria, de contemplação e aceitação. Douglas Marcelo, daqui a pouquinho tem coluna 2 horas da tarde, então, se você quiser saber mais aqui, Douglas Marcelo, nosso querido colega e amigaço, meu amigão. Obrigado pela participação, viu? Eu adorei te ter aqui na bancada. Obrigado mesmo. É um prazer. Valeu.